sobre a disciplina, na primeira parte. Falar um pouco sobre o cronograma, como é que vão ser as avaliações, e vou dar, na segunda parte da aula, a absorção. Vou começar um pouquinho da matéria. Tá? A aula é curta hoje, é a primeira aula, então ainda está, né? Bom, vocês receberam, ou a maioria de vocês recebeu, estão recebendo os meus e-mails, mensagens? Mandei pelo AVA, mandei pelo SIGA, mas eu vou mandar essencialmente pelo AVA a partir de agora, tá? Então, tenho certeza que vocês conseguem acessar o sistema, estão com os e-mails atualizados, toda a comunicação vai ser via AVA e todo o material da disciplina também vai ser colocado lá. Tá? Inclusive, esse cronograma também já está lá. Não sei se todo mundo acessou, mas quem acessou provavelmente encontrou esse cronograma. Tá bom? Bom, gente, então as aulas de quinta vão ser aqui nesta sala, a partir de 1h. Tá? E as aulas de quarta vão ser na J02 subsolo. Entra no bloco J, que é o último bloco lá da CCS. Desce a escada e aí procura a sala J2. Tá bom? Então as aulas de quarta vão ser lá e as aulas de quinta vão ser aqui. As aulas de quarta começam às 9h. Tá? Tá tudo sinalizado no cronograma. Tá? Se vocês olharem, aqui, ó, tá vendo? Tá tudo marcadinho aqui. Então, se tiver dúvida, vai no cronograma, porque aqui é onde eu... E se tiver algum erro ou alguma coisa estranha, também me avisem, tá? Porque pode ter passado alguma coisa errada. Tá bom? Então, aqui é a nossa primeira aula hoje, né, na E02 subsolo. Vocês vão ver que ao longo do programa vão ter essas atividades aqui, ó. A gente chama de seminário, tá? Mas podia ter qualquer outro nome. O que é essa atividade? Onde que vão acontecer essas atividades? Essas atividades de seminário. A turma vai ser dividida. A gente ainda não sabe muito bem como é, quem vai ficar numa e quem vai ficar noutra, mas eu vou avisar vocês antes dessa data aqui. E vão ter pessoas que vão para J2 subsolo e vão ter pessoas que vão para E43, 45, que não é aqui em cima. É o bloco E, só que aqui em cima. Vocês vão encontrar na porta E43, 45. Então, parte da turma vai para E43, 45 e o resto vai para J2 subsolo. Tá? Nesses dias de seminário, que, se eu não me engano, são todas as quartas-feiras. Tá? Começando às 9h. Conselho, não cheguem atrasados nas atividades de seminário. Porque o que acontece? O que é essa atividade? Né? Vocês fazem um mini teste no começo da aula, que é uma coisa rápida de marcar VOF ou responder uma pergunta em 15 minutos no máximo, 15, 20 minutos no máximo, tá? Que é relativo à matéria que já foi dada, tá? Nas aulas anteriores. Então, se vocês olharem aqui, ó, primeiro, farmacocinética 1 e 2. Então, o que vai cair nesse primeiro seminário? Vai cair a aula de hoje e a aula da semana que vem, tá vendo? Na quinta-feira, aqui, vocês vão estar vendo prática aqui, que vai ser nessa sala, mas não vai ser uma aula prática. Na verdade, é uma discussão que a gente faz em alguns vídeos, explorando os conceitos que vocês vão ver hoje na próxima aula. Então, é só mais uma atividade sobre uma outra forma da gente ver os conceitos que já foram dados em aula teórica. Não tem avaliação nessa prática aqui, mas aqui tem, tá vendo? Então, no dia 20, olha, na quarta-feira, às 9h, começa esse seminário. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês chegarem na sala é o mini teste. Se vocês chegarem atrasados, vocês vão perder o mini teste para ficar com 0. Então, não cheguem atrasados, tá? E depois disso, o que acontece nessa atividade? Vocês vão fazer a discussão de um roteiro. Vocês vão fazer a discussão de um roteiro que eu vou colocar no AVA, que são questões, são gráficos, são perguntas, são esquemas que vocês vão estudar, vocês não precisam entregar nada, tá? Vocês só vão fazer. Recomendo que vocês estudem
questões, elas vão permear, as questões que estão nesse roteiro que vocês vão estudar em casa, vão, obviamente, permear conceitos que vão cair no teste, tá? Então, ajuda, obviamente. Então, vocês chegam, vão fazer o mini teste e depois vocês vão discutir com o professor aquelas questões. Então, o professor vai pedir para alguém responder. A dinâmica pode mudar, mas, em geral, os professores reúnem os alunos, os professores falam, vocês 5 aqui formem um grupo, discutam a questão 1, pensem na questão 1, você na 2, depois todo mundo discute junto, entre os grupos e com o professor. Então é uma atividade de fixação, digamos assim, né? Baseado em gráficos, em artigos, em coisas que eu vou colocar lá nesse roteiro. Tá bom? E vai ser sempre relativo à matéria que já foi dada. Alguma pergunta sobre essa? Não precisa entregar nada. Recomendo que estudem as questões, porque isso ajuda no mini teste. Vocês vão ter diferentes professores. Eu sou a JSN, mas vocês vão ter nos seminários a Maria, a Paula, vão ter outros professores dividindo nessas turmas de seminário. A Rosane, o professor Milton, o professor Milton ele vai dar algumas aulas para vocês de simulação de software. Enfim, ele vem aqui, dá aula para vocês, ensina vocês como é que vocês podem mexer, tá? Mas está tudo sinalizado aqui, ó, Milton MGC, tá? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que vocês têm 5 seminários. 1, 2, 3, se não me engano, todas as quartas-feiras. Ó, 4 e 5, tá? Sinalizando aqui quem são os professores alocados em cada atividade. Como é que vai ser o cálculo da nota final? Além das provas, nós temos 2 provas. A primeira prova, que está aqui marcada, a segunda prova, que está aqui marcada. Tá? Então, como é que vai ser a nota final? Vai ser a média dessas 2 provas, divide por, então, se é média de 2, né? Então, soma um com a outra, divide por 2. Tem peso 7 na nota final. E o que eu chamo de atividades complementares vai ter peso 3 na nota final. O que são essas atividades complementares? São esses 5 seminários que vocês estão sinalizados aí no cronograma, mais a substância X, mais a apresentação de artigo, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é isso. Então, na verdade, vocês têm 7 atividades complementares. Tá? Então, como é que vai ser a nota disso? Vocês vão somar as 7 notas, dividir por 7, e isso tem peso 3 na média final. Tá? Isso tudo está lá no AVA. Isso tudo que eu estou falando para vocês, essas informações estão todas lá no AVA, explicadinho como é que vocês calculam. Tá? Então, a média das atividades complementares tem peso 3 e a média das provas tem peso 2. Os alunos que nessa média final tiverem nota maior ou igual a 5 estão aprovados. A segunda chamada, nós temos uma segunda chamada no final, matéria toda. Então, se você faltou a primeira ou a segunda prova, você faz a segunda chamada com a matéria toda. Tá bom? Não há segunda chamada para os testinhos. Faltou. Professora, eu fiquei doente. Traga o atestado. E aí você tem a sua nota abonada. Tá? Assim como as faltas também, tá, gente? Eu cobro presença em todas as atividades. Os alunos precisam comparecer em 75% das atividades. Assim como acho que em todas as disciplinas, a regra do SEG, isso não é nada extraordinário, eu acredito. Tá? Então, faltas e notas de testinho só são abonadas mediante, eu falei atestado médico, mas sei lá, pode ser alguma outra coisa, desde que seja justificável, né? Também pode ser apresentado. Professora, fui num congresso. Traz o certificado do congresso. Tá? Isso, obviamente, vocês não vão deixar de ir no congresso. Faz parte das atividades de vocês. Ou, sei lá, semana de não sei o quê, a SIAC, eu já nem dou aula. Se vocês olharem aqui no cronograma, eu já até marco
quantidade dos textinhos realmente é bem pouca. Eu diria que é, né? Quase que nenhuma. É só mesmo para fixar coisas, pontos chaves da aula, conceitos chaves da aula. Agora, as provas, elas exigem realmente um pouco mais, né? Então, já vou avisando. E elas são escritas. Não tem nada de marcar. Tá? A senhora falou, a prova tem peso 2, ou você Prova tem peso 7. Pode ser. A média das provas tem peso 7 e a média das atividades complementares tem peso 3. Tá? As provas valem mais. Professora, eu fiquei com dúvida na parte dos seminários. Vai ter um teste e depois o seminário seria uma discussão? Uma discussão. Eu vou ter disponibilizado no AVA um roteiro. Vocês vão olhar lá, vão ver o que é, né? Tem 4, 5 questões, 6, enfim. Que são gráficos, esquemas, discuta tal coisa, baseado no gráfico. Vocês vão olhar para o gráfico, vocês sabem que vão cobrar. Esse mini teste é individual, mas o seminário é Individual, mini teste é individual. Sim. O seminário, gente, veja bem, os seminários variam um pouco, depende da dinâmica do professor que vem. Em geral, o que tem que ser feito? Tá? Olha, vocês 5 que estão aqui próximos, sentados, discutam a questão tal. Então pensem, conversem sobre a questão tal, que vocês já vão ter previamente dado uma olhada, né? E vão elaborar uma resposta que vai ser apresentada, não precisa entregar. Vocês vão apresentar para os outros colegas. E o professor vai estar aqui perguntando, ou, né, se está certo, se está errado, vai estar puxando coisas, tá? Mas é isso, a dinâmica é essa. Pode ser que tenha algum dia que o professor fale, não, vai ser individual, vou chamar a pessoa para responder aqui. Você, venha e responda a questão 1. Então, a minha recomendação é que vocês se preparem, minimamente, tá? Não só por isso, porque o seminário não é para vocês aprenderem, quem põe isso na cabeça de vocês. Não é, é para você, ajuda, tá? Vocês ajuda muito a entender e a fazer as provas. Professor, Tá? essa questão de vocês, professores, é um mini teste ou seminário? Não, isso é o seminário. O mini teste é uma folhinha que vocês vão receber e vocês vão responder em 10, 15 minutos e vão entregar. E é isso que vai valer nota. Tá? O que acontecer depois disso, quer seja o professor chamar a pessoa, qualquer dinâmica que venha a acontecer, não vale nota. Tá? É isso. Entendeu? O que vai valer nota é o mini teste. Tá bom? A discussão é importante porque isso ajuda a fixar os conceitos todos. Tá bom? Então são 5 seminários, tá? Então vou chamar isso aí tudo que eu acabei de explicar de seminários. Então são 5 notas que vão vir desses seminários aí relativas aos mini testes que vocês vão fazer. A 6ª atividade é a substância X. O que é isso? Eu nem vou falar detalhes agora, porque quando vocês tiverem isso, vai acontecer só no final do semestre, tá, gente? Eu nem vou dar muitos detalhes, porque quem vai falar isso melhor para vocês é o Newton. Então, a primeira aula que vocês vão ter com o Newton vai ser antes da primeira prova. Obviamente, acho que tem 2 aulas com ele antes da primeira prova. Mas essa substância X que vocês vão ver aqui, ela é relativa às aulas que vão acontecer depois da primeira prova, tá? Onde vocês vão ter que descobrir lá qual é a substância, mas ele vai dar as instruções para vocês, tá? Não se preocupem com isso agora, se preocupem daqui a pouco, tá? À medida que a gente for avançando no semestre. E vocês vão ver que aqui no final também tem a apresentação de artigos, tá vendo? Eu separei vários dias aqui para a apresentação dos artigos, porque são vários grupos. Também vocês não precisam se preocupar com isso agora, neste momento. Por quê? Vocês vão ter que se organizar em grupos. Se vocês abrirem lá o AVA, vocês vão ver lá grupos. Eu peço que cada um de vocês entre lá e se coloque em algum grupo. Quando é que esses grupos vão funcionar? Nessas 2 atividades aqui, substância X e seminários. Nessas discussões que vocês vão ter nos seminários, não precisa ser aquele grupo lá do AVA, tá? Aqueles grupos
permeiam farmacologia. Cada grupo vai escolher um artigo que permeia farmacologia. Por isso que eu sugiro que vocês não escolham isso agora. Deixa a gente evoluir um pouco na disciplina, porque vocês vão conseguir entender melhor o que esse artigo pode ter, tá? É lá no final, tá vendo? É no final do semestre. Então espere um pouco. Podem já se organizando em grupos, claro. Eu acho que vocês podem fazer hoje, amanhã, a qualquer momento. E tem algumas características que eu vou falar agora, mas eu posso depois, mais pra frente, repetir. Não quero revistas de baixo impacto. Então, assim, eu recomendo que vocês escolham artigos que tenham, de revistas que tenham impacto em torno de 10 para cima. Tá? E vocês vão ter que me mandar o artigo para que eu aprove. Então, mais para frente, depois da primeira prova, digamos assim, eu vou começar a cobrar de vocês, dos grupos, o artigo para aprovação. Tá bom? E aí eu aprovo ou não, falo, não, esse não. Tá? Mas já vou dizendo, não escolham artigos que tenham, de revistas que tenham impacto de 10 para cima. Escolham temas que sejam de interesse de vocês. Que eu falei, não precisa pensar nisso agora, vocês podem pensar nisso mais pra frente, quando vocês entenderem melhor o que é farmacologia, blá 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 blá. Mas já podem ir pensando doenças, tudo que usa fármacos, novas terapias, descobrimentos, novos alvos terapêuticos, novos tratamentos. Então, fica mais fácil vocês falarem sobre coisas que vocês gostam. Despertam interesse, às vezes um interesse pessoal, tá bom? Então é uma dica. Eu acho que vocês aproveitam melhor o tempo de vocês. Já que vocês vão ter que parar para ler o artigo, discutir, fazer uma apresentação, façam sobre uma coisa interessante, nova, que esteja na mídia, tem um monte de polêmicas aí, mas tem que ser baseado em artigos de alto impacto. Tá bom? Uso de Ozempic, essas coisas, tá? Bem... que é importante para vocês, inclusive, falarem sobre aquilo com conhecimento de causa, não sair falando, eu acho, né? Eu acho, deixa de achar, né? Baseado no que foi estudado. Tá certo? Vocês vão ter que apresentar esse artigo em torno de 50 minutos. Então, veja bem, é uma apresentação dinâmica. Todo mundo do grupo vai ter que falar, tá? E a apresentação tem que ser dinâmica. Não é aquela apresentação onde o aluno coloca e não lê o artigo, ele chega aqui e coloca, fica meia hora dentro do gráfico, tentando na hora adivinhar o que falar alguma coisa que faça sentido. A nota cai. E a nota vai ser do grupo. Portanto, mobilizem os colegas para que todos tenham estudado a apresentação antes do dia. Tá certo? Porque senão vai chegar a segunda e não mandar parar. Não apresentou tudo, mas não apresentou por quê? Porque ficou meia hora no gráfico, porque não sabia explicar. A gente percebe, todo mundo percebe isso. Tá? Então não adianta fazer isso. Tá bom? Só vou avisando que isso vai dar ruim. Para vocês evitarem que aconteça. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Na prova, a professora falou que seria mais reflexiva, é isso? Ela é discursiva, você precisa escrever, não é só marcar a opção certa, nada disso. E baseado no gráfico, então não adianta você, tem que olhar o que está sendo perguntado e responder o que está sendo perguntado, ser baseado no gráfico, a resposta tem que estar baseada no gráfico. Não adianta botar qualquer resposta, pode até estar certa, mas não está baseado no gráfico, né? Então a prova ela é mais elaborada, ela exige um pouco mais de pensamento, assim, na hora, né? Mas aí a professora também pede para colocar com base nos fundamentos da aula, tem limite de... Tem limite de linhas, tudo isso. Senão escreve 4 folhas, tá? Tá bom? Mas isso vou deixar mais pra frente. Eu explico também na hora da prova. Mas já vamos se preparando para fazer uma prova discursiva e que tem que ser uma prova concisa, né? Um raciocínio mais elaborado, tá bom? Diferente dos mini-testes, que é lá só marcar lá o seu chuta, tá perdendo a oportunidade de aprender, mas chuta, tá bom? Tá certo, gente?
universo inteiro. A gente dá aqui as coisas importantes, ou as coisas mais importantes. Mas não quer dizer que cubra todo o conhecimento e que seja um conhecimento mega profundo. Tá? Isso eu acho que também vocês já devem saber a essa altura do campeonato. O Goodman e Gilman, que As Bases Farmacológicas da Terapêutica, é o livro mais completo de farmacologia que vocês podem encontrar. Tá? Eles chamam que é a Bíblia da farmacologia. É o livro mais importante da farmacologia. Realmente ele é o mais completo. O que eu acho dele? Isso é a minha opinião pessoal mesmo. Certamente tem vários outros professores que têm opiniões diferentes. Eu acho ele complexo para quem nunca viu farmacologia na vida. Ele é importante para uma segunda leitura. Tá? Se você já estudou o assunto, aí você vai nele e você encontra informações que você não encontra nos outros livros e informações mais profundas. Muitas vezes, né? Se você nunca leu nada, isso varia, tá, gente? Varia de pessoa para pessoa. Cada um aqui tem um background diferente, enfim, não dá para saber. Mas ele realmente, você encontra informações, explicações nele mais profundas do que nos outros livros. O Rankdale, na minha opinião, ele é o mais didático. Ele não é tão profundo quanto o Goodman e Gilman, mas ele tem uma linguagem mais simples. Então, talvez, para quem nunca tenha visto farmacologia na vida, começar pela leitura do Rankdale, não. Esqueçam, apaga o que eu falei. O Katzung. Tá? O Katzung, na minha opinião, é o mais didático. Linguagem mais fácil. Ele explica, não tão profundamente quanto o Gilman, mas ele explica várias coisas, tá? E ele tem uma linguagem mais didática, esquemas mais didáticos, então talvez seja recomendado começar a leitura por ele. O Rankdale, eu acho que é o mais resumido e que menos explica. Então, eu acho que ele não é útil, ele é ruim, não é isso. Para mim, ele serve da seguinte forma: eu sei tudo sobre aquela, eu já estudei, já passei pelo Katzung, já passei pelo Goodman e Gilman, e agora eu só preciso revisar para poder, porque eu já estudei as explicações todas. Porque ele é muito pontual, ele diz assim, efeitos colaterais, esse. Mas ele não explica por quê, de onde que aquilo saiu, qual é a razão daquilo. Mas se você já estudou aquilo, você só bate o olho ali para não esquecer. Tá? Então, assim, na minha cabeça é isso. Tá? Então, comecem pelo Katzung, vão para o Goodman e Gilman e depois utilizem na véspera da prova o Rankdale, só para lembrar as coisas que vocês já sabem muito. Tá bom? Eu coloco também, nesse primeiro módulo, eu coloco um capítulo de farmacocinética, não é de nenhum desses 3 livros, mas eu coloco lá no ar, em inglês, mas, enfim, se vocês quiserem também ler e estudar por ele, é uma outra fonte. Tá bom? O que mais? Alguma coisa que eu não falei? Professor, as emendas ali é o que vão discorrer aí os assuntos caídos na prova, né? São os assuntos que a gente vai falar no curso. A emenda das disciplinas são, se você faz quando você abre a disciplina, você vai dizer sobre o que são curtas, né? São bem genéricas. Você diz o que você vai, o que aquela disciplina vai tratar ao longo do curso. Tá? Mas aí vocês têm um cronograma aqui onde está mais detalhado qual o tema de cada aula. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Eu esqueci de falar alguma coisa? Falei da ementa, falei da cronograma, falei da avaliação, dos grupos que vocês têm que formar. Esqueci de alguma coisa? Pergunta agora. Isso está pré-estabelecido lá no AMA. Tem grupos de 7 e grupos de 6, se eu não me engano. Tá? Mas eu contei o número total de alunos. Isso varia também, porque a gente está no período de trancamento, não tem? Então pode ser que tenham pessoas que estejam aqui, que tranquem ou que sejam incluídas, mas eu, baseado na informação que
que eu tinha segunda-feira, eu contei e calculei lá mais ou menos, então tem o número certinho a princípio. Mas pode ser que isso dê uma pequena modificada, porque ainda está na fase de ajuste de disciplina.